Bom dia, vereadoras, vereadores, bom dia aos servidores da casa e demais públicos que nos assistem. Presidente, gostaria de utilizar esse momento para fazer vários comunicados, mas apenas 5 minutos a gente tem que selecionar aqui o tema. E eu vou hoje falar um pouco sobre a questão orçamentária do município. Dizer que, apesar da pandemia, a situação financeira de Campinas em 2020 teve uma recuperação considerável, né? E a gente tem que destacar também a questão dos aportes advindos aí pela lei complementar 173 de 2020, que fez aportes aos estados e municípios. Campinas recebeu recursos de junho a setembro de 2020 em torno de 140 milhões, né? Além disso, no último quadrimestre também de 2020, houve uma recuperação na arrecadação aqui municipal. Isso também a gente tem que destacar que, graças aí ao auxílio emergencial, que injetou mais de 250, em torno, né, de 250 bilhões na economia nacional, e isso também se reflete aqui na questão orçamentária do nosso município. A meta da LDO em 2020, de Campinas, a meta, né, da LDO de Campinas, era de um déficit de 180 milhões de reais. Para nossa surpresa, Campinas teve um superávit primário aí, ultrapassou essa meta, né, em torno aí de 200 milhões. Então, nós tivemos um superávit aí em torno de 34 milhões aqui de arrecadação. A receita corrente líquida também, presidente, teve um crescimento nominal de 6,76% em 2020. E isso em comparação ao ano de 2019. O gasto com a folha de pagamentos, né, que muitos aqui utilizam a tribuna para falar que o gasto com o servidor é altíssimo, o gasto com a folha de pagamento com o servidor público, ela é o menor número nos últimos 20 anos, está em torno de 38,62%. A dívida consolidada aqui no município ficou em torno de 36,63%, né, com relação à receita corrente líquida. Então, quer dizer, a situação orçamentária do município não é das piores. Então, isso vale destacar, vale reforçar. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a situação econômica dos nossos munícipes daqui, da população campineira, a situação econômica está muito complicada, né? O desemprego aumenta, a situação dos pequenos e médios comerciantes e empresários só tem aumentado a crise nesse setor. Nós estamos aí verificando há tempos aí empresas sendo fechadas, mas o Executivo Municipal não apresentou nenhuma medida de socorro também a esse setor. Então, veja, há poucos dias, o Executivo Municipal, o prefeito dessa cidade, fez uma comemoração aí dos 100 dias, que na minha avaliação foi um verdadeiro fiasco, porque não apresentou nenhum projeto, principalmente do ponto de vista econômico, para recuperar a situação econômica do nosso município. A bancada petista apresentou um plano emergencial, inclusive que contém esses dados, que contém esses números aqui que essa vereadora levanta, mas que nada foi aproveitado pela administração pública. Infelizmente, a situação do nosso município, da nossa população, continua muito, muito precária e ainda nós estamos em momentos complicadíssimos da pandemia. Então, eu gostaria de que o Executivo Municipal se atentasse a esses números, se atentasse, né, a essa fala e que pudesse, de fato, apresentar medidas de socorro a essa população que sofre com o desemprego, com a falta de renda e também com os pequenos e médios empresários e comerciantes que estão tendo que fechar suas portas por conta da crise econômica, agravada também pela pandemia. Bom, também quero comunicar, presidente, que essa vereadora fez uma visita ao CTI essa semana, inclusive em virtude da gente estar apresentando um requerimento de abertura de comissão de estudo sobre o Instituto Federal aqui em Campinas. Nós fomos recebidos pelos diretores Jorge Silva e Pedro Lira, fomos bem recebidos ali, essa vereadora foi bem recebida ali. Os diretores abriram todos os espaços do CTI, né, dialogaram conosco e se dispuseram a abrir um diálogo sobre essa situação da discussão do Instituto Federal Campos Amarais. Então, gostaria de aqui fazer essa referência
a esses servidores, tanto Jorge Silva e Pedro Lira. E também eu quero agradecer aqui, para finalizar, presidente, os vereadores que assinaram o requerimento de abertura da comissão de estudo, né? Igor Diego, Rubens Gás, Eduardo Magoga, professor Alberto, vereador Rossini, vereador Carmo Luiz, Carlinhos Camelô, Gustavo Peta, Paulo Búfalo, Mariana Conte, Paola Miguel. Vereadora, por favor. O meu agradecimento a esses vereadores que assinaram o nosso requerimento. Obrigada, presidente. Obrigado.